Agora, nós vamos construir um mapa coroplético univariado com a inclusão de elementos de mapa que definem o layout de um mapa temático. Nós vamos adicionar a variável taxa do número de ocorrência de acidentes escorpiônicos no ano de 2019. Vamos excluir dados iguais a zero. Vamos criar um mapa com todos os elementos de mapa necessários, incluindo aqui o título, subtítulo, legenda, fonte dos dados, as datas, escala gráfica, escala numérica, rosa dos ventos, logotipo e nome da instituição, nome do autor, data da produção do mapa. Exportar o mapa para diferentes formatos, em JPEG e em PDF. Então, nós voltamos aqui para o nosso layout que nós estávamos trabalhando, aliás, para a nossa aba de mapa que nós estávamos trabalhando anteriormente. E nós podemos marcar a nossa camada, essa lista de camadas que nós temos aqui. Aqui a gente pode chamar de camadas, mas na verdade são bases cartográficas que nós encontramos, que nós temos aqui no nosso banco de dados. Então, nós vamos adicionar um novo mapa, um novo map que ele chama, né? Uma nova aba de mapa e também um novo layout. Aqui nesse novo map, nós vamos trocar esse nome para coroplético. E nós vamos selecionar apenas a DRS e os municípios, essas duas bases cartográficas dos municípios. Vamos colar, vamos desmarcar essas duas camadas que a Esri sugere. E agora, vamos salvar. Vamos adicionar um novo layout, selecionar a 4 paisagem. Aqui nós vamos colocar o nome coroplético também. Aqui em Map Frame, nós vamos selecionar o coroplético e fazer uma caixa aqui nessa folha. E nós vamos ocupar a área mapeada. Nossa área mapeada vai ocupar toda a folha. Depois nós vamos adicionar os elementos de mapa sobre essa área mapeada. A gente não vai adicionar o reticulado, as coordenadas geográficas. A gente poderia colocar aqui, ó, só, mas por curiosidade nesse momento, a gente poderia colocar aqui, ó, Graticulate. Ó, nós poderíamos fazer isso daqui, mas nós não vamos colocar isso aqui porque ele vai consumir um certo espaço do nosso mapa que não vai nos interessar. Ou seja, essas informações todas que estão aqui não vão ajudar a gente a fazer a leitura do mapa, desse nosso mapa. Então, a gente vai desmarcar o grid. O que nós vamos fazer é ajustar o tamanho desse map frame com o tamanho da folha. Então, aqui em 0, eu vou clicar com o botão direito e adicionar uma nova guia. Aqui em 201, eu vou adicionar 210, né, eu vou adicionar uma outra guia. Aqui em 0 também vou adicionar uma outra guia, que na verdade corresponde a 210 milímetros, né? E aqui vai ser 297. A gente vai encontrar o 297 e adicionar uma nova guia também. E nós vamos, então, usar esse recurso de Snap para que ele possa ajudar a gente a enquadrar melhor o nosso mapa. Botão direito sobre esse Map Frame e vamos selecionar Border. Que em Border a gente tira essa borda para o nosso mapa ficar mais limpo. Outra coisa, a gente vai trabalhar por volta de 4 milhões. Isso. E então nós estamos praticamente prontos para adicionar os elementos de mapa. Um deles que nós podemos verificar é essa caixa. Vamos colocar aqui o seguinte: taxa
Olha, então ele tá bem pequenininho. Eu vou colocar isso daqui disposto em toda horizontal. Vamos subir ele próximo ali dessa porção superior. E aqui em text, taxa do número de ocorrências com acidentes escorpiônicos, certo? Aqui em text, nós vamos selecionar text symbol appearance e eu vou selecionar um deles. Se você tiver aí, tudo bem. Se você não tiver, tudo bem. Eu vou selecionar essa fonte Lila Wadi. Vou selecionar a Lila Wadi UI. Você pode selecionar uma outra, você pode selecionar o Tahoma, você pode selecionar a Arial, enfim, o Verdana também, mas o Verdana consome bastante espaço no mapa. Essa daqui é um pouco elegante. Eu vou colocar aqui um tipo de estilo de fonte igual a bold e vou colocar em torno de 22 pontos para o tamanho. Em position, eu vou selecionar center, certo? Ó, então já ficou bem interessante. Aqui nós podemos fazer assim, ó. O que que acontece, ó? Então se nós reduzirmos muito o tamanho, né, ele vai ocultar o texto, tá? Nós podemos até reduzir um pouco o tamanho desse texto. Eu vou clicar com Shift Ctrl, apertar Shift Ctrl, vou apertar isso daqui e trazer para baixo, ó. Tá? Então, para quê? Para aproveitar essa estrutura e vou trocar isso daqui e colocar o subtítulo. Aqui eu já vou trocar para regular e vou colocar em torno de 18 pontos para ver como é que fica. Ó, vou voltar aqui e vou colocar o seguinte: municípios do estado de São Paulo. E vou colocar também o ano da notificação. Ok? A gente pode reduzir um pouquinho para 16, certo? E nós temos aqui, acertar essa pequena porção aqui, ó. Taxa do número de ocorrências. Então, um ponto importante aqui é que é o seguinte: taxa do número de ocorrências. Na verdade, a gente pode trocar isso daqui, ó. Taxa do número de acidentes por município de ocorrência. Taxa do número de colocar o seguinte: taxa do número de acidentes escorpiônicos. Vamos ver como é que fica, se vai caber tudo. Por município de ocorrência. Vamos ver se cabe tudo. Coube. Maravilha. Agora, nós podemos até aumentar um pouco o tamanho dessa área com relação ao que a gente está vendo. Agora, nós vamos aqui novamente nessas porções e vamos colocar um dos principais itens. Aqui. Nós vamos colocar esse item aqui, nós vamos selecionar esse item aqui. Temos aqui 9 classes. Vamos selecionar legenda, legend e vamos selecionar esse primeiro. A gente marca isso daqui porque se a gente não marcar, ele vai trazer os dois, tá? Um outro ponto importante que a gente pode trabalhar aqui também, olha, se a gente clicar aqui em botão direito Symbology, e nós descermos um pouco, não, ele não tem uma ferramenta para cada um. A gente pode, ó, trabalhar aqui dessa forma, com essa legenda, selecionando sempre Boundary. Vamos ver se fica interessante. Boundary. Isso. Mas podemos deixar da forma que estava também. Então fica a critério de vocês. Se vai trabalhar
com esse daqui ou com aquele outro. Outra coisa que a gente vai fazer, nós temos aqui, olha, se eu não me engano, nós já formatamos anteriormente a quantidade de casas decimais. Então, a gente deixa da forma que está. A impressão que dá que a gente poderia deixar os quadradinhos, os retângulos, perdão, pode ser que fique mais interessante, porque quando a gente seleciona Boundary, ele está reduzindo demais o tamanho. Então, ok, eu vou manter isso daqui selecionado, vou selecionar legenda e vou desenhar um retângulo. Tá. Agora aparece para a gente dessa forma aqui. A gente seleciona aqui nessa porção Legend e a gente clica com o botão direito do mouse aqui em Properties. Aqui a gente desmarca Layer Name, a gente pode desmarcar Heading também. E nós podemos desmarcar alguns outros itens, tal como remover o título, esse título aqui, ó, legenda. Então a gente clica nessa porção de cima aqui em legenda, propriedades, ele vem para cá. Então aqui em title a gente desmarca show e a gente pode manter isso daqui da forma que está. Agora este zero aqui, eu vou manter ele aqui da forma que está. O ideal seria que ele fosse lá na parte de cima, né? Mas isso daqui, vamos ver se a gente consegue fazer uma mudança aqui em simbologia. O que a gente tem que fazer com isso daqui é levar isso daqui para cima. Então, eu não estou encontrando uma ferramenta para mover aquilo ali para cima. Tá? Se a gente selecionar aqui, ó, não tem como, ele não oferece a possibilidade de levar, de arrastar isso daqui para cima. Tá, ok? Então a gente deixa da forma que está. Agora, dá um enter aqui, né? Enfim. E nós vamos então adicionar mais textos para cá. Eu vou copiar e colar esse texto aqui da parte de cima e vou reduzir essa porção toda, clicar aqui em propriedades e vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, taxa do número de ocorrências vezes 100.000. E vamos reduzir o tamanho desse texto para 12. A gente pode colocar isso daqui em 2 linhas também. Taxa do número de ocorrências, certo? Outra coisa, nós podemos colocar negrito. Então, esse texto aqui, então, taxa do número de ocorrências, vamos ver se fica melhor. Aqui nós temos que alterar esse position para alinhado à esquerda. Aplica. Isso. Então a gente pode fazer um zoom para melhorar isso daqui. Tá. E agora nós podemos adicionar essa base cartográfica aqui, ó. Eu vou apertar com o botão esquerdo do mouse e vou digitar Diretoria Regional de Saúde. E agora clicar aqui, manter apenas este selecionado, clicar em Legenda, novamente. Vamos criar uma nova legenda. Aqui em Legend 1, a gente desmarca Title e em seguida nós selecionamos Diretoria Regional de Saúde e a gente percebe que fica dessa forma aqui, ó, não tem praticamente o que ser selecionado. E nós temos aqui, que ele mostra pra gente, em algum lugar tem uma opção chamada aqui, ó,
Mostrar em uma única coluna, não é isso. A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Nessa segunda opção, nós podemos selecionar Word Wrapping Labels, ó. Então ele leva isso para uma única linha. Então a gente pode aumentar um pouquinho isso daqui, mas isso se nós tivermos espaço. Nesse caso em específico, eu vou aproveitar isso daqui com a simbologia e vou vir aqui, então botão direito, Symbology, venho aqui e troco por Boundary, tá? Embora todos os outros também poderiam ficar dessa forma, a gente já falou antes. Mas uma coisa é que tanto uma legenda quanto a outra, nós podemos selecionar aqui em Properties, Text, Symbol, Strata Roma. Eu vou selecionar Lila Wadi, clicar em Apply. Aqui também é a mesma coisa. Vou selecionar Lila Wadi. Ok. Certo. E aqui, com relação ainda aos textos, nós podemos selecionar um tamanho 10 ou um tamanho um pouco maior, se for necessário. Opa, deixa eu fazer um Ctrl Z aqui. Aqui, olha, vamos definir um tamanho, então, novamente, Lila Wadi. Não se preocupe se o seu não tiver essa letra UI logo adiante, então, regular. Tamanho, vamos selecionar tamanho 10 para ver como é que fica, mas eu acredito que tamanho 12, que é o que nós lemos, fica os textos que nós lemos, né? A grande maioria deles é possível que esteja em tamanho 12, um tamanho confortável. Então aqui regular e aqui 12. Nada impede de nós depois fazermos algumas modificações. Se forem necessárias o tempo todo, a gente vai modificar. A outra coisa aqui, então, que nós vamos trabalhar é o seguinte. Nós vamos adicionar essa North Arrow, que é a rosa dos ventos. Nós podemos selecionar uma que seja um pouco mais simples, tal como essa daqui. Tem apenas 4 direções. Eu vou colocar aqui em um dos cantos. E vou trocar essa tonalidade para 70% de cinza. Ok. Reduzir um pouquinho o tamanho dela. Isso. E vamos dar sequência aos novos itens. Então, nós temos aqui, eu vou disponibilizar para vocês alguns materiais aqui em aula prática. Isso que eu estou fazendo agora, vocês não precisarão fazer nesse momento aí, que eu vou simplesmente utilizar um que eu já tenho aqui. Tentar abrir um novo Windows Explorer. Aqui nós estamos quantitativo escorpiões. Então, estamos aqui, ó. Vocês vão encontrar uma pasta chamada imagens. E nessa pasta imagens, vocês vão encontrar desenho fotografia de escorpião e o logotipo da universidade. Aqui no logotipo da universidade, nós temos aqui o Nesp, nós temos esse TIFF, então nós podemos fazer a inserção desses itens que estão aqui. Mas antes a gente tem a barra de escala. Dessas barras de escala todas, uma que é mais atrativa, mais interessante, essa aqui é muito simples aqui, olha. Essa é chamada Scale Line One Metric. Então eu vou colocar aqui uma porção, fazer um retângulo, né?
E nós vamos agora, aqui em propriedades, aparece aqui para a gente, tem uma série de coisas para a gente configurar. Aqui na segunda opção, nós podemos controlar o número de casas decimais. Dessa forma aqui. Outro ponto muito importante é que a gente precisa fazer com que esses números sejam de fácil leitura. Então, tal como, por exemplo, a gente encontra aqui. Nada impede a gente trabalhar com menos intervalos, né? E aqui em Symbol, nós temos aqui uma série de opções, né? Mas nós temos, olha, a barra e as marcas. A barra horizontal, a gente pode reduzir isso daqui um pouco para 0,2. Isso. Agora, as marcas que são as verticais, dá uma olhada nelas, ó. 0,2 também. Isso. Certo. E mas nós temos mais marcas aí que posteriormente a gente pode, olha aqui, então, a divisão e a subdivisão. Aqui em subdivisão, nós temos 0,2, da forma que foi colocado agora. E nós selecionamos novamente, clicamos aqui em Text Symbol Appearance. Vou selecionar essa Lila Wadi novamente. Vou manter tamanho 10 com estilo regular. Esse Diretoria Regional de Saúde pode vir, né, desse lado de cá. E geralmente a escala fica apropriada se colocar no meio e abaixo, né, centralizado e abaixo da área mapeada. E aqui onde está escrito, a gente seleciona a escala gráfica, onde está escrito quilômetros, a gente troca isso daqui por quilômetros. E a gente sempre vai ter que fazer esses pequenos ajustes que a gente está fazendo aqui. Agora, nós temos mais informação para ser adicionada. Essas informações, ó, vou levar um pouco mais para cima, isso daqui, um pouco mais para a esquerda também. Essas informações aqui, nós precisamos adicionar informação que trata do que? Trata da fonte dos dados. Então, a fonte dos dados, informações sobre a fonte dos dados podem ser colocadas na porção de baixo. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, vou colocar assim, fonte dos dados. Enter. Se não couber, a gente faz, se não couber na parte de baixo, a gente adiciona em frente à fonte dos dados mesmo. Então, base cartográfica IBGE 2018, acidentes escorpiônicos, a gente vai adicionar Sinan, a gente pode colocar assim, data SUS. Os dados são de 2019. Agora, deu certo aqui. Text Symbol, a gente vai reduzir o tamanho disso daí para cerca de 9. E nós vamos retirar esse bold aqui. Então, fonte dos dados. E nós podemos colocar aqui em fonte dos dados. A gente pode alterar alguma coisa dessa forma aqui. Fonte dos dados, a base cartográfica, né? Isso, então, acho que ficou melhor. E esse número, taxa do número de ocorrências pode ser colocado um pouco mais, pode ser colocado na horizontal, conforme a gente já tinha, já estávamos, né, falando nisso daqui. Parece que não fica tão interessante. Você vê que layout de mapa é um processo altamente interativo. Então, a gente faz e a gente acaba tendo que refazer sempre para melhorar.
Então, estamos aqui, ok. Certo. A base cartográfica está certo, certo. E nós podemos agora, talvez seja interessante a gente aumentar um pouquinho, vamos salvar, aumentar um pouquinho o tamanho da letra aqui que corresponde à fonte dos dados. Nós vamos adicionar aquela pasta onde nós temos aqui em meu computador na nossa pasta de projetos. Na nossa pasta de projetos, nós vamos ter aqui o seguinte. Vamos lá. Então, nós estamos aqui, temática quantitativa escorpião. Temática quantitativa escorpião. Imagens. E agora nós vamos selecionar dessas imagens o logotipo da Unesp. Aqui nós podemos, ele não está oferecendo uma pré-visualização para mim, então vamos dar uma olhada, eu vou tentar selecionar esse Unesp JPEG. Então vamos voltar lá, Unesp, esse Unesp ele vem com AV01A. AV01A JPEG, certo? Vou adicionar aqui o logotipo da instituição, aumentar um pouquinho o tamanho para não ficar embaçado. E nós vamos copiar isso daqui para a direita e já vamos até aumentar o tamanho. Então vamos colocar assim, colocar o nome da Unesp. Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Talvez a gente tenha que reduzir alguma quantidade de informação. Olha, eu acho que é muito pequeno esse tamanho, como a gente está colocando aqui. Eu vou expandir um pouco mais essa caixa nossa e vou aqui em texto trocar a posição para centralizado. Tá? Então, a gente pode fazer assim. Vou colocar, perdão, Departamento de Cartografia e aqui, autor, perdão, professor, doutor Edmur Azevedo Pugliese. Certo. Acredito que nós podemos aumentar o texto, né? Vamos colocar um texto igual a 11 para essa porção que descreve a fonte dos dados. É importante se a gente conseguir manter um alinhamento desses elementos. Impressão que dá é que esse elemento aqui, vou clicar em Layout, vou expandir a folha e vou salvar também. Então pode ser que a gente tenha que fazer um alinhamento aqui, ó. Eu vou clicar aqui em 1, 2, adicionar uma guia, só para que esses nossos textos e gráficos fiquem alinhados nessa linha aqui, ó. Pronto. Agora nós vamos arrastar um pouco isso daqui para cá. E vamos adicionar também mais um item que trata agora da data. Data da produção. Então, vou colocar 22, 10 e 23. A gente reduz o tamanho dessa caixinha aqui. Acho que não vai caber, não vai ter tanto espaço para colocar em outros lugares. Ok. E o que nós podemos fazer também, nós
nós estamos distribuindo isso daqui, olha. Parte da legenda está nessa porção, parte da legenda está nessa outra porção. E eu vou reduzir um pouquinho, aliás, baixar um pouquinho, porque aqui é importante a gente saber que o título da legenda e os itens da legenda precisam estar agrupados. E a fonte dos dados também pode estar mais próximo dos elementos da legenda. Isso seria interessante, um pouquinho distante da área mapeada, porque daí a gente tem a formação de um único objeto aqui na área mapeada e desse objeto como um todo aqui, enfim, as coisas vão se segregando, não, se agrupando e também se segregando consequentemente. Nós podemos fazer algumas tentativas para tentar melhorar a nossa representação cartográfica, olha. Também podemos deixar dessa forma aqui, colocar a Rosa dos Ventos na parte de cima e a base cartográfica da Diretoria Regional de Saúde na parte de baixo. Outra coisa que nós podemos fazer é clicar aqui em aqui em Diretoria Regional de Saúde, onde está marcado Label, Labeling Properties. A gente clica aqui em Symbol e nós podemos alterar isso daqui para 11, o tamanho do texto que corresponde aqui à Diretoria Regional de Saúde. Eu vou salvar, vou clicar aqui novamente, olha, e vou trocar isso daqui para 20 pontos, para ver se fica melhor. Acho que ficou melhor. Bom, dando uma olhada aqui no nosso slide, nós temos o título, subtítulo, a legenda, a fonte dos dados, com as datas. Isso é muito importante. Fonte dos dados sem data não tem validade. A escala gráfica, a escala numérica. Então, vamos adicionar a escala numérica. Lembrar que a escala numérica vai ter validade se nós estivermos trabalhando com algo impresso, mas se estiver na tela do computador, ela não tem validade. Então, Scale Bar, temos aqui a escala gráfica. More. Não vou ficar procurando tanto, já que eu não encontrei essa escala gráfica, essa escala numérica, que ela é automática. Mas tudo bem, acho que ele não tem. Se ele não tem, a gente faz o seguinte. A gente coloca aqui o seguinte, a gente duplica aquela informação, escala 1 para 4 milhões. Certo? Agora a gente ajusta esse texto aqui. E nós vamos tentar encontrar um local. Eu vou ter que reduzir de tamanho isso daqui. Ficou um pouquinho. Seria importante a gente manter ele próximo, né? Se fosse centralizado, seria mais interessante. Por isso eu vou mover todos os itens simultaneamente para baixo um pouquinho. E aqui, olha, 1 para 4 milhões. Quer dizer que foi produzido aqui. Bom, olhando para a nossa representação cartográfica e olhando aqui, olha, então o logo é o nome da instituição, o nome do autor, a data da produção do mapa. E, bom, eu acredito que o nosso mapa, alterar um pouquinho isso daqui, tá? E aqui é importante a gente falar, assim, fazer uma espécie de uma conclusão a respeito das forças que estão envolvidas nessa representação cartográfica. Então, a gente tem aqui o objeto principal centrado na tela. Agora, nós podemos fazer o que aqui? Nós podemos subir um pouquinho isso daqui, só para esse objeto não ficar
tão próximo dos que estão na parte de baixo. E acho que não, acho que ele precisa descer um pouquinho mesmo. Então, tá. Então, acho que aqui está bom. E então, nós temos esse objeto centralizado, nós temos essa leitura nessa diagonal, essa leitura na diagonal, essa leitura aqui na vertical. A leitura que a pessoa fará, a sequência de leitura que a pessoa deverá fazer para, no momento que ler essa representação cartográfica, deveria ser o título do mapa, a legenda do mapa e, finalmente, ir para a representação cartográfica. É claro que a pessoa vai ser atraída pela representação cartográfica e depois que ela pode fazer a leitura dos demais itens. Tem mais uma coisa que me chama a atenção aqui, é com relação, aqui é uma questão de refinamento dos dados. Lembrando que a gente poderia aumentar essa representação cartográfica, tornar ela maior, a área mapeada, a gente poderia aumentar a escala, colocar para 3.500.000, tentar fazer isso e colocar esses demais itens, né, de uma forma um pouquinho mais condensada. Então, eu vou fazer uma tentativa, que vai ser o seguinte, eu vou clicar em cada um desses aqui e vou trocar essa espessura para 0,1, porque eu penso que ficará melhor. Isso, 0,1 também. A nossa representação cartográfica melhorou muito, alterando a espessura das linhas que representam aqui os limites dos municípios. Opa, voltar aqui, layout, clico aqui nessa porção, melhorou muito mesmo. A gente clicar em 1 para 1, é isso que a gente vai ter. E dar uma olhada que nós precisamos fazer ainda, é exportar para diferentes formatos, nesse caso o JPEG e o PDF. Lembrar que essa linha que nós colocamos aqui, a gente pode fazer uma pequena alteração, ou a gente pode até já remover definitivamente. Então, vamos salvar. E agora acredito que estamos com tudo pronto. Vamos exportar. Então, nós vamos selecionar o menu Share. E aqui em Share, nós vamos clicar aqui nessa seta verde, onde está escrito Export Layout. Aqui, ele sugere, num primeiro momento, GIF. Eu vou selecionar JPEG. E vou colocar coroplético, vou manter esse nome coroplético mesmo que ele coloca aqui, que é o nome que corresponde ao nome do layout. E vou manter uma resolução de 300 dpi. E vamos clicar aqui em OK. Certo. Então a gente vai lá na pasta onde ele exportou e temos aqui, olha, coroplético. Perfeito. Era isso aí. A gente pode tratar melhor algumas coisas, tal como reduzir o tamanho desse logo, reduzir um pouquinho a espessura dos contornos das diretorias regionais, porque à medida que a gente reduz a espessura desses contornos aqui, a gente tem, então, a possibilidade de reduzir um pouquinho a espessura das demais linhas.
Então, se nós viermos aqui, olha, 0,5 milímetros, é bastante, né? Então, 0,4 parece ter ficado... Isso, agora parece ter ficado melhor. Então, vamos exportar novamente. Coroplético, ele diz que vai ser sobreposto. A gente diz que ok. A gente aceita ele sobrepor. Então, vamos ver. Olha, maravilhoso. O que a gente pode fazer para melhorar ainda mais é reduzir o tamanho dos textos, que corresponde aqui às diretorias regionais de saúde, aqui em Labeling Properties. Então, podemos colocar aqui 10. Esse Arial, já que nós estamos... O Arial é interessante para a representação cartográfica porque ele vai condensar as letras, né? Ele não espaça tanto as letras. Lembrar que a gente já tinha trabalhado com as cores, né? Então nós podemos ainda dar uma olhadinha se valeria a pena a gente trocar essas cores, mas a gente percebe que não. Parece ser mais interessante trabalhar com aquilo ali, ó, 0,5 pontos para o contorno do texto. Vamos ver se fica bom. E se a gente colocar isso daqui, esse contorno do texto, sem nada, olha, parece ficar interessante. Parece interessante, sim. Então, com isso, a gente pode tentar aumentar. Acho que não fica tão interessante se a gente aumentar. Vamos ver se reduzir. Pode ser que fique bom. Então, eu vou ter que concluir essa atividade, mas essa última passagem que nós estamos fazendo aqui mostra para a gente que esse último passo, ele é interativo. Assim, requer que a gente faça algumas vezes, que tenha uma interação nossa forte por parte do cartógrafo para conseguir, né, talvez até iterativo, teria que pensar se realmente seria isso. Bom, então nós temos aqui essa primeira, e só para finalizar, temos aqui esse outro tipo de formato que é o PDF, e, perdão, aí ele tem todas as opções já definidas, a gente coloca 300 por 300 dpi, e aqui nós vamos então para a nossa pastinha, ó, e temos o nosso mapa em PDF também. Então, se vocês forem colocar um mapa em uma dissertação, um relatório e tudo mais, não é necessário colocar a escala que ele foi produzido aqui, né? Porque o que importa vai ser essa escala que está sendo colocada aqui. Tem mais um item que eu não falei e que a gente precisa considerar aqui, ó. Esse último item é a projeção cartográfica. Ó, então, nesse item aqui, nós vamos colocar o nome da projeção cartográfica. Projeção cartográfica cônica conforme de Lambert. Tá? Certo. Então, isso daí, essa informação pode ser colocada em algum espaço, né? A gente pode encontrar tal como esse daqui. Então, novamente, eu venho aqui e vou exportar. Ó, está aberto em outro lugar. Eu exporto. E vou trocar aqui para JPEG novamente. Exporto. Certo. Vamos ver. Maravilha. Então, nossa atividade com relação ao layout de mapa para essa representação cartográfica está encerrado